Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de projeto orientado, gravando a partir do nosso tema sobre a ABNT ainda. E no finalzinho eu vou mostrar um outro projeto feito ainda em 2013, 2014, quando eu ia concorrer ao doutorado. Vou, então, passar a projetar aqui, apresentar para vocês a primeira parte da aula, que é sobre ABNT. Vamos, então, visualizar em tela cheia para ver se fica melhor assim. Então, ABNT e projeto de pesquisa. Então, vocês, lá no documento da ABNT, é NBR 15.28.7, que é sobre projeto de pesquisa, da ABNT de 2011, você vai ver vários conceitos. Eu trouxe aqui alguns deles. O primeiro conceito que eu trouxe é de capa, folha de capa, né? Conceito sobre capa. E os outros, folha de rosto e sumário. De fato, no projeto de pesquisa, a capa, ela, ela não é exatamente uma capa que vai servir, né, ali como uma proteção, no sentido do TCC, que é a monografia, né? Mas a capa, ela é exatamente o que vai indicar ali externamente, né, essa proteção no sentido de identificação do trabalho. Então, proteção externa do trabalho sobre a qual se imprimem as informações indispensáveis à sua identificação. Cada instituição tem o tipo de indispensável de identificação. Então, por exemplo, no projeto que eu vou mostrar para vocês lá no final, eu tinha que iniciar minha identificação com CPF, no meio colocaria o título do projeto e abaixo colocaria o local e o ano, né? Mas aquele outro projeto que eu trouxe para vocês no SIGA já tem uma diferençazinha, né? Porque era para a instituição ProPesc dentro da UFP, né? Não era para concorrer a um doutorado. Então, existem maneiras, e a gente pode seguir uma delas, né? Só voltando aqui, folha de rosto, ela é a folha que contém os elementos que são essenciais para a identificação do trabalho, né? Então, esses elementos essenciais, eles podem ser, né, exatamente o título, né, o nome do estudante, quem orientou, essas coisas mais essenciais para poder a pessoa saber que projeto é esse, né? E que qual instituição é essa que vem esse projeto. Então, o sumário já é um pouco mais para dentro, né, e vai fazer com que a gente saiba ali a enumeração das divisões, né, do que você vai tratar no seu trabalho, as seções, outras partes do trabalho, né, na mesma ordem e grafia que a matéria nele se sucede. Então, o sumário é ali para o leitor entender quais são as partes do seu trabalho e poder identificar, né, a partir também de qual página essa parte está. As margens, então, as margens que a gente vai trabalhar, 3 centímetros, as margens esquerda e superior, né? E 2 centímetros para as margens direita e inferior. Há algumas modificações, mas depende também da instituição, né? Porém, a gente seguindo essa 15.28.7, né? A BNT 15.28.7, a gente vai ter essa indicação. Então, recomenda-se aí que a gente use a fonte do tamanho 12, né? Isso para todo o trabalho, lógico. Tem algumas exceções dentro do trabalho. Quais são? Quando você vai fazer citação com mais de 3 linhas, notas de rodapé, a paginação também não precisa ter o número
do tamanho 12, né? As legendas são menores, né? E fontes de ilustrações e tabelas também, né? Que devem ser aí em tamanho menor e uniforme. A ABNT aqui, ela não diz qual o tamanho, mas a gente sempre coloca, para facilitar, todas essas exceções em tamanho 10. Algumas pessoas gostam mais de usar tamanho 11. Eu, porém, utilizo tamanho 10, né? Dessas exceções aqui, ok? O espaçamento, ele é 1,5. O espaçamento que nós estamos falando é a entrelinhas, ou seja, entre as linhas que você vai, né, digitando do seu trabalho, né, nessas frases, você pode usar 1,5. E aí, desculpa. E aí, você tem também exceções, lógico, né? Se você usa, na maioria das suas fontes, 12, você vai usar espaçamento 1,5. Porém, nas exceções, além de diminuir a fonte para tamanho 10, você também vai diminuir o espaçamento. E aí o espaçamento vai ficar em tamanho simples, né? Tanto para o rodapé, tanto para as citações com mais de 3 linhas, quanto para as tabelas, as ilustrações, as legendas, né, que nós estamos falando. Então, isso vai ser espaçamento simples, né, que a gente chama também de 1,0, né? As referências também lá no final do trabalho, elas também vão conter espaçamento simples, né? Porém, o tamanho da fonte, da letra, das referências, continua sendo 12, tá? A gente vai ter ainda, dentro da ABNT 15287, de projeto de pesquisa, né, a questão dos títulos sem indicativo numérico. Então, por exemplo, eu destaquei aqui o que vocês irão precisar, né? A lista de ilustrações, se você tiver ilustração, a lista de abreviaturas e siglas, né? O sumário, as referências, o glossário, o apêndice, o anexo, isso tudo vem centralizado, tá? Ele não precisa um título ali numérico. Então, por exemplo, 1.1, 1.2, não precisa isso, tá? Caso vocês tenham também, né? Porque nesse caso aqui, tem gente que não precisa de lista de ilustração, só faz citar mesmo a legenda lá dentro do trabalho, né? Não precisa. A lista de abreviaturas e siglas, às vezes também a pessoa prefere não botar, porque ela prefere colocar o nome completo lá no trabalho, porque não citou muito aquela sigla. Mas você não pode deixar de colocar o sumário e as referências, né? O sumário lá no início e as referências lá no final. Se você tiver glossário, apêndice e anexo, também, né, coloca lá em centralizado. E aí nós temos as notas de rodapé, né? Quando você precisa de uma nota de rodapé, ora, você precisa de uma nota de rodapé para poder explicar algo que não necessariamente precisa estar no texto em si, né? Algo bem mais rápido que também não vai acarretar numa falta ali no texto, certo? Mas pelo menos vai orientar o leitor para aquilo que você está falando, né, escrevendo no caso, mas que não coube ali no texto explicar, né, plenamente o que é isso, certo? Então, o espaçamento aqui, como a gente já explicou, é simples. Simples será 1.0, né? E não 1, e não 1.5, né? Ou vírgula. Sim. Então, isso faz com que a gente entenda que a nota de rodapé ela é opcional, né? Ela é opcional dentro do trabalho. Geralmente, algumas instituições indicam que as pessoas não usem nota de rodapé para facilitar, né, a leitura corrida, não precisar parar a leitura para ir ler uma nota de rodapé. Mas vocês podem ficar à vontade, né? Aqui a figura 1, você tem aqui uma nota de rodapé, tá? Uma nota de rodapé aqui. Aliás, duas notas de rodapé. Acontece que uma coisa também que a gente pode pensar nessa figura 1 aqui são os títulos que
ocupem mais de uma linha devem ser a partir da segunda linha alinhados abaixo da primeira letra da primeira palavra do título. O que é isso? Vamos lá. Então, eu tenho aqui aqui não é um título, aqui é um subtítulo, né, que está dentro do texto. Termina sendo um título de um tópico, né, lá do sumário, e que é o tópico aqui do texto. Então, você tem que numerar isso aqui. Por quê? Porque ele não é anexo, ele é o próprio texto, né? Ele está dentro do texto. Então, vamos lá. Aí vamos supor que aqui é o número 2, aqui você, né, fez todo o seu texto lá em cima, e aqui já é o número 2, né? O tópico número 2. Então, aí você vai colocar esse subtítulo aqui, esse título aqui, né, do tópico. Aí é muito grande, então você tem que continuar, né, com ele completinho aqui, com maiúscula, né, em negrito, e também justificado, igual o texto, justificado, né? Aí o texto, lógico, tá aqui, né, entre linhas, 1,5, letra 12, né, aqui também é 12, e aí você vai, né, termina, dá um enter assim, né, 2 enters, e aqui também, e aqui é 2,1. Então, você continua a mesma linha, não vai recuar para cá, não vai, né, dar os espaços, continua aqui no mesmo alinhamento, e aí continua o seu texto. Né? E se tiver rodapé, né, faz. O número de página você pode colocar aqui acima, né, mas também pode colocar aqui abaixo. Geralmente indica aqui acima. Eu gosto mais de usar aqui abaixo, né, à direita aqui abaixo, tá? Ainda sobre o projeto de pesquisa, a gente vai falar, para falar de citações, a gente vai recorrer à ABNT NBR 10.520, né? Mas, se você for colocar ilustrações dentro do seu projeto de pesquisa, né, qualquer que seja o tipo da ilustração, sua identificação, ela tem que aparecer na parte superior, né, e lá na parte inferior vai ser a fonte consultada, tá? Você vai indicar a fonte consultada na parte inferior. Lógico, se você vai fazer o tamanho da letra 10, você vai ter que manter em todas elas o tamanho da letra 10, em todas as ilustrações, né? As tabelas, a mesma coisa, você vai manter. Porém, as tabelas, você vai se indicar, você vai se referenciar a partir do IBGE, tá? Porque lá também vai ser a ABNT, se ela vai te enviar dizendo devem ser citadas, né, as tabelas nos textos, né, inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem a padronizar e padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, as tabelas aí, né, é pelo IBGE. Agora, as ilustrações também, quanto mais próxima do texto que foi citada lá, o tipo de ilustração, melhor, tá? Por isso que ele lembra. A ilustração, ela deve ser citada no texto, inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere, né? Onde você citou lá, coloca bem mais perto do texto, né? E aí nós temos também a ABNT, que rege as referências, né? Que é a NBR 6023. Então, para você recorrer à referência, tem que ir lá, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. O glossário, ele é opcional, assim como o apêndice, assim como o anexo. O que é um glossário? Bem, o glossário é a relação das palavras que você quer explicar para o leitor, né? O apêndice é o texto ou documento que foi elaborado por você, pelo autor, né, do projeto, tá? No caso do anexo, o anexo é um texto, um documento que não foi elaborado pelo autor, não foi elaborado por você, mas que você precisou, né, falar sobre ele, certo? No caso da ABNT sobre citações, que é a NBR 10.520,
A gente vai começar a falar dela um pouquinho agora. Existem 3 tipos de citação. Para a gente simplificar, né? Direta, indireta e citação de citação. Então, a citação direta é uma transcrição textual de parte, né, do que o autor de outra obra falou, ou seja, escreveu, né? Então, aí você consultou lá e vai fazer uma citação direta, ou seja, diretamente daquele trecho que o autor, que você selecionou daquele autor naquela obra. A citação indireta, né, o texto ele é baseado na obra do autor consultado, mas você não vai ali transcrever literalmente o que você leu. E a citação de citação, ela é uma citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original e que você leu aquilo em outro texto, certo? Então, vamos dar exemplos de citações, né? Especificamente agora de citação direta. Então, se você for pegar, está falando aqui no texto, aí você diz, eu quero citar essas autoras aqui, né, num texto X lá. Aqui nós estamos falando de citação é dentro do texto, né? Não é as referências que ficam lá no final do texto, não. Porém, essa citação aqui, ela tem essa referência aqui, que precisa estar também lá no final do texto. Só que lá no final do texto ela vai estar especificada, né? Ok? Então, essas autoras, no texto delas, elas escreveram, não se mova, faça de conta que está morta. Então, aqui é entre aspas, porque está dentro do seu texto corrido, né? Direto. E é uma citação direta. Mas dentro do seu texto corrido. Aqui também, nesse segundo exemplo, você vai, né, dentro do seu texto corrido, você vai lá falar, segundo Sá, aí você coloca, né, o ano e a página. Quer dizer, já está diferente daqui. Botou a fala do autor e aí botou depois o nome desses autores, o ano e a página. Aqui você está no meio lá do texto também, mas aqui você botou o autor fora, o nome do autor está fora, né? Que é o Sá. Deve ser, sei lá, João Sá, não sei. Mas aí ele escolheu só Sá. Segundo Sá, eu não indico que você coloque só o final. Quando você fizer dessa maneira, fora do parêntese, eu sempre indico que você coloque nome e sobrenome do autor, né? Só que aqui não precisa ser em caixa alta, né? Não precisa ser maiúsculo, pode ser minúsculo aqui, né? Mas eu indico que não coloque somente o final, só o sobrenome, sim o nome e sobrenome, tá? Por exemplo, se fosse segundo Fernanda Sá, né? Nossa. Segundo Fernanda Sá, aí 1995, página 27, que é o ano da obra, e a página, né? Aí o que foi que ela disse? Por que eu coloco esses sinais aqui? Porque eu estou suprimindo, né, determinado trecho do texto. E vou começar por aqui, por meio da mesma arte de conversação, que abrange tão extensa e significativa parte da nossa existência humana, suprimo novamente o restante, porque o que me interessou do texto dela foi isso aqui, né? Ok? E continuo aqui o meu texto, né? E aí, no texto que tem mais de 3 linhas, como é que eu cito, né? Aqui não coube no meu texto, não coube lá, não ficou mais, passou das 3 linhas. Então, não posso deixar no texto corrido, eu tenho que fazer um recuo de 4 centímetros. Então, eu tenho que recuar aqui, botar os 4 centímetros aqui, né, do texto, enquanto eu continuava aqui o texto, paro, recuo 4 centímetros e cito o que eu quero citar, porém eu não preciso colocar aspas. Por quê? Porque não está no texto corrido, está abaixo dele, não está abaixo, porque aqui tem meu texto corrido e aqui eu estou fazendo uma citação direta, porém com mais de 3 linhas. Tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, e aí eu referencio o autor, o ano e a página. Essa citação,
ela vai ter um recuo de 4 centímetros, ela vai ficar com fonte 10, né? E ela vai ficar com espaçamento simples, né? 1,0. Quando é uma citação de obra com 2 autores, por exemplo, ou mais, né? Porque pode ter mais. Você tem que colocar aqui, ó. Se ela for direta, né? Lá dentro do seu texto, tem 3 linhas, beleza, ela pode ficar no seu texto corrido. Aí você vai colocar o nome da primeira autora, o nome do segundo autor, né? Ponto e vírgula, ano e página. Aí, se tivesse 3 autores, mesma coisa, ponto e vírgula aqui, cita o nome do outro autor, bota vírgula, bota o ano e a página. E aí, você tem citação direta também. Vamos lá. Desculpa. Aqui, a citação direta, né? Você pode fazer dentro do seu texto corrido, né? Se ela tiver menos de 3 linhas, colocar o nome dos 3 autores por vírgula simples mesmo e o ano, né? Alguns podem até colocar a página, mas não precisa. Por que você não vai colocar o aspas aqui, as aspas? Porque as aspas eu só coloco quando é direta dentro do texto corrido, do meu texto corrido, né? E assim, você pode também fazer uma citação indireta pegando a referência aqui depois da frase, tá? Então, como ela é indireta, não precisa aspas, né? Já falamos. Dá o pontinho, mas aí você faz a referência dentro do texto. Fulano de tal. Esse é tal aqui é porque tem mais autores, mas a pessoa não quis citar. Então, bota tal, ponto, vírgula e o ano, né? Por que não precisa da página? Porque é indireta, você não copiou exatamente o que estava lá, você interpretou aqui, né? A citação de citação, a cultura contemporânea é cada vez mais visual, isso é uma citação, né? E ela foi citada, tá? Por um autor que citou outro autor. Você queria esse outro autor, mas acontece que você não tinha um livro dele, então você citou esse outro autor que citou aquele. Então, você tem aqui Feijó, né, que citou Beluso. Então, você tem aí um APUD. Então, aí passando para exemplo de citação, na nota de rodapé. Na nota de rodapé, você geralmente tem esse traço, né, que quando você coloca lá no Word aparece, e você vai seguir a sua nota de rodapé aqui, né? Você vai fazer aqui uma nota de rodapé que indique uma citação ou uma referência, né? Certo? E aqui, no caso, você pode também fazer na nota de rodapé, que é um outro exemplo, que são 2 exemplos, esse e esse outro que está dentro dessa caixinha aqui. O que está dentro da caixinha, você está fazendo aqui, de fato, uma referência dentro da nota de rodapé, né? Já nas referências, que é a ABNT-NBR 6023, né, de 2018, nós entendemos que as referências ficam no final do texto e são feitas a partir dos textos que você citou lá dentro do texto, né? Dos autores que você citou dentro do texto que você fez, dentro do seu projeto, do texto do seu projeto, né? Devem ser elaboradas em espaço simples, nós já falamos, né? Porém, o tamanho da fonte continua sendo 12, né? Alinhadas à margem esquerda do texto, não precisa justificar como você justificou todo o seu texto, certo? Separadas entre si por uma linha em branco de espaço simples, né? Ou seja, você escreve uma referência, dá um enter, escreve outra referência, dá outro enter, e assim sucessivamente, tá? Então, um exemplo de referência mais simples que nós temos, né? Ou seja, a base da referência é o nome
o sobrenome do autor em caixa alta, o nome dele, né, em caixa baixa, o título do livro em negrito, a edição, aqui o local, né, a cidade que o livro foi editado, publicado, a editora, aqui no caso é a editora Vozes, seguida de vírgula e o ano. Então, isso é a regra básica para as referências. Aí podem acontecer as exceções, os acréscimos, né? Depende do tipo também, né, de obra. Aqui tem 3 autores, tem esse, esse aqui e essa outra. Então, o que acontece? Eles são organizadores desse livro, Projeto de Filosofia. Então, que tem o nome do livro, aí eles seguem com isso aqui porque eles são organizadores, né? Então, não pode só deixar o nome deles, certo? Então, bota org. Organizador é quando você organiza um livro que tem artigo de outras pessoas junto com, né, com os seus, ou que você organizou artigo somente de outras pessoas, ou conjuntamente com os seus, mas que tem vários artigos de vários outros autores. Aí segue cidade, normalmente, editora e o ano. A mesma coisa daqui, né? Só que aqui, como ele era um e-book, colocou a palavra e-book e colocou onde era que ele estava disponível, que era na internet, né? Então, disponível em 2 pontos. Aí você vai colocar o site que este e-book estava disponível, né? Aí depois de colocar o site até aqui, né? Você vai colocar acesso em 2 pontos. E o acesso é o dia que você acessou aquela obra nesse site. Então, o acesso aqui foi 21 de agosto de 2011. Não coloca o nome completo do ano. Tem um pontinho aqui. Lá na ABNT 6023 de referências, ele vai dizer como é que se abrevia o mês. Tá? Tem uma indicação lá de abreviação dos meses. Outro exemplo de referências que você pode pôr é referência de uma palavra que você procurou no dicionário. Nesse caso aqui, a palavra é política. Como não é um autor específico, né, que talvez você não... existem, logicamente, autores de dicionários. Aí você segue do mesmo jeito que está aqui, o nome do autor e tal. Porém, existem dicionários na internet que não especificados como autores, não tem especificação de seus autores, né? Então, você pode iniciar com caixa alta, o nome da palavra que você procurou, aí coloca in, que significa em, né? Aí tem o palavra dicionário em caixa alta, e o nome e o restante do nome do dicionário. O local, né? Aqui no caso ele colocou Lisboa, né? A instituição, ou enfim, a editora, o ano, né? E aí, disponível aqui nesse site. Que dia você acessou? 8 de março de 1999. Artigo, seção e matéria ou matéria de publicação periódica, ou seja, aqueles artigos que tem, né, que foram publicados em revistas científicas, tipo aqueles artigos que, inclusive, nós já pesquisamos alguns deles aí na última aula. Então, nós temos aqui um exemplo que é bem simples, né, que é uma autora, né, o nome, sobrenome e sobrenome aqui, né, e o nome do artigo, o emprego dos sonhos. Aqui nós temos a referência, né, do tipo aqui deve ser a revista científica. Um detalhe, quando tem o nome da revista científica, aqui está errado. O negrito não fica no título do artigo, fica no nome da revista científica, que seria Domingo, tá?
o local, Rio de Janeiro, o ano, o número, as páginas desse artigo, né, dentro dessa revista, e aqui a data, 3 de fevereiro de 2002. Então, essa data aqui modificou, por quê, né? Aqui é diferente, tem ano, tem número, tem página. Então, aqui essa indicação depende do tipo de revista científica. Mas você segue uma lógica, né? O local, o ano de publicação, o número da publicação, a página, né, as páginas do inicial e final do artigo e o, o período, né? Aqui, tá? Aqui nós temos um outro tipo, né, de citação que começa com o próprio nome da matéria, né? Tipo como se fosse uma matéria de jornal. Professores terão exame para ingressar na carreira. Essa matéria, esse artigo, foi aqui tirado do Diário do Vale, lá em Volta Redonda, né? Então, você tem aqui o Diário do Vale, seria a revista ou o jornal, né? Volume, o número, maio de 2010, então já modifica um pouco, né, com relação aqui, que tem o dia e o mês. Caderno Educação, que foi o caderno desse Diário do Vale, página 41, disponível em o site e o dia de acesso, 29 de setembro de 2010. Aqui nós temos dois autores. Geralmente tem pessoas que colocam os nomes abreviados. Eu não gosto. Eu gosto mais dos nomes completos mesmo. Então, será Aranha, Ricardo Almeida, Brainer. Eu colocaria o nome completo, né? Aqui também. E aí o sobrenome, o final, né, do sobrenome. Em caixa alta. Esses dois aqui. Incorporação do tempo em CGBD orientado a objetos. Aqui não foi colocado, sim, aqui não foi colocado em negrito, porque já começa com, né, em caixa alta aqui, o início da palavra, né, do título do artigo, né. Aqui, a gente não colocou em negrito esse título aqui do artigo, por quê? Porque foi publicado no simpósio, e o simpósio já está em caixa alta aqui, indicando que é aqui, né, o lugar onde está esse artigo aqui. Aí você tem o nono, né, que é o nono Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados, nono, aí em 1994, São Paulo. Aqui são os anais desse simpósio, então coloca os anais, coloca dessa forma, por quê? Porque o nome já está aqui, não precisa repetir aqui, certo? São Paulo, USP, local, né? A editora, o ano e as páginas, tá? É importante colocar as páginas, por quê? Porque são os anais. A mesma coisa aqui, é importante colocar as páginas, porque é uma revista científica. Tem vários outros artigos, né? Aí você tem mais exemplos de referências. Eu peguei aqui é uma tese de doutorado, então você tem aqui o nome da tese, né, o título e o subtítulo. Então, veja bem, o subtítulo da obra você não precisa colocar em negrito, somente o título, tá? Título em negrito, subtítulo não precisa negrito. Aqui o ano da tese, né? Que pode ser um livro também, ou um livro, né? Quantas páginas, que aí indica por folhas, né? 199 folhas. O nome tese, quando for tese. Entre parênteses, tese de quê? Doutorado em educação, traço, né? Faculdade de Educação, que aqui a gente tem que dizer qual é a instituição. Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a cidade, Rio de Janeiro, vírgula 2017 seria o ano da tese. Aí você tem também, aqui está errado, não tem esse da Silva porque é aqui, né? Tem só o da, aí bota o ponto e fica o Silva.
Então, aí como foi o nome desse artigo que foi publicado dentro de um e-book? O nome desse artigo foi Oral Imagens como Práticas Educativas em Arte. Mas qual foi o e-book? O e-book foi esse aqui, Arte, Educação, Encontros Investigativos na Contemporaneidade. Aqui, percebam, eu deixei errado, né? Aqui é um subtítulo do título Arte e Educação. Então, aqui não precisa negrito no subtítulo, certo? Porém, o título da obra é esse, mas quais são os autores? Em fulano, beltrano, cicrano, né? Ok? Aqui nem precisava esse i, bastava ponto e vírgula, tá? Bastava ponto e vírgula aqui. Aí você tem Parnaíba, Piauí, 2 pontos, que é o local, a editora, a acadêmica editora e o ano. Indicação do e-book, disponível onde? Nesse DOI aqui, né? E acessado aqui, acesso em 1 de julho de 2021. Se você quer citar um vídeo do YouTube, o que vai ficar em negrito é a palavra YouTube, seguido dos segundos, minutos e segundos do vídeo, né? A data e tal, disponível aonde? Aqui, né? O acesso foi nesse dia. Então, como é que você vai falar sobre o título do vídeo no YouTube? Você vai começar do mesmo modo como você começou lá, né, onde tinha um artigo de um jornal, né? Começa aqui, África de Tamaracá, aqui no caso, é a primeira palavra do nome do título do vídeo e o restante, né, não precisa ser em caixa alta, somente a primeira palavra. E aqui, Lia de Tamaracá Oficial é o, o dono do site do vídeo, né? Direção e produção, tá aqui o diretor e produtor, a música, tudo que você puder indicar, produção, direção, música. Se você não achar isso tudo, não precisa citar, vai logo em YouTube, né? Minutos, segundos, dependendo também, pode ser mais disso, né? 1 hora, não sei. Aqui, coloca a data que tá lá no YouTube. Algumas vezes você não vai conseguir ver a data, mas tem alguns tutoriais ensinando na internet como você conseguir a data de um YouTuber, tá? De um vídeo do YouTube. Vocês podem procurar isso. Disponível aqui, né? A indicação do site, né? Lá do vídeo, lá no YouTube. E quando você acessou, acesso em tal. Um projeto de pesquisa é uma vida que começa a nascer. Então, você tem que ter muito cuidado com essa vida, né? Procurar entender bem como fazer. E, lógico, não precisa amarrar essa vida. Ela pode estar, né, criativa também, né? Você pode usar essas regras para poder o seu trabalho ficar alinhado com a academia, mas ao mesmo tempo você pode usar a imaginação, né? E fazer as referências inclusive você pode usar referências que muitas vezes ninguém pensa e pode também trazer um modo de referenciá-las, né? A partir dessas regras, certo? Vocês vão entender bem isso quando vocês estiverem escrevendo o projeto de vocês, ok? Aí eu vou só mostrar para vocês aqui um projeto de pesquisa que eu fiz ainda em 2014, 2013, que foi aprovado para eu fazer o meu doutorado. Veja bem, o título do projeto é esse, o subtítulo é esse, né? Aqui foi o projeto, a linha de pesquisa que eu estava concorrendo, que eles indicavam que era preciso colocar abaixo do título, né? O local e o ano. Aqui eu não coloquei o meu nome, e sim o CPF, por quê? Porque não poderia se identificar, né? Que era uma seleção. Mas
No nosso caso, nós não temos esse impedimento, certo? Então, eu vou mostrar mais ou menos aqui como foi que eu fiz esse projeto lá em 2013. E lembrando bem, o título da tese não ficou esse, né? Não ficou esse título, ficou algo parecido, mas não ficou, porque eu mudei, fui mudando a pesquisa ao longo da feitura da pesquisa, né? Ou seja, quando eu fui fazendo a pesquisa, foi se modificando algumas coisas e aí eu tive que mudar o título, né? Então, vamos lá. O sumário, né? Aí eu tenho sumário, introdução, 1.1, problema de pesquisa dentro da introdução, 1.2, delimitação do objeto de estudo, que é exatamente o que vocês estão fazendo agora, né? E aí a gente vai seguindo com a justificativa, os objetivos, geral específicos, referencial teórico, metodologia, cronograma, as referências e anexos. Aqui ele não pede, né, os recursos. Então, esse formato aqui era o que a instituição estava pedindo, certo? Então, ele ficou um pouco diferente daquele projeto que eu coloquei para vocês lá no CIGA como modelo, né, que já foi um projeto da Propesc, que é um outro objetivo, né? Então, nós temos a introdução. Nessa introdução, eu comecei aqui com a epígrafe. Eu gosto muito de começar por epígrafe, porque ela vai nos dando, assim, já uma ideia poética, né? Para entrar ali no tema mais do trabalho, né? Então, aí eu vou explicar na introdução a problematização, né? Ao ministrar aula para o curso de artes visuais, né? Eu falo de uma pesquisa que foi feita, né? Numa disciplina. Eu fiz uma pesquisa na época, em 2013, dentro da disciplina com os estudantes. E aí, nessa pesquisa, eu coloquei fotografias capturadas do Google, né, imagens, de mulheres com fenótipos eurodescendente, indígena, afrodescendente e asiático. E os estudantes, eles tinham que escolher que tipos de profissões eles dariam para cada mulher a partir dessas imagens. Isso é uma pesquisa exploratória para eu poder entender que tipo de pesquisa eu quero fazer no meu projeto, né? E aí eles deram nomes, né, de professor, estudante, intelectual, e eu fui percebendo algumas questões aqui, né? Então, as profissões como médica, como bióloga, atriz, foram indicadas para mulheres eurodescendentes. As profissões como dona de casa, doméstica, vendedora, autônoma, professor e estudante, foram dadas para as mulheres indígenas e afrodescendentes. A profissão, a mulher asiática foi designada como professora universitária, pesquisadora intelectual. Então, a partir dessa pesquisa exploratória, eu comecei a pensar um projeto de pesquisa, que foi esse aqui, né? E aí, essas interpretações me fizeram refletir sobre muitas questões que eu vou trazendo aqui. E ao final, né? E aí desculpa, não ao final, eu vou explicando como foi que eu pensei, né? Como eu refleti a partir dessa pesquisa exploratória. E como eu pensei em trabalhar imagens de mulheres e crianças afrodescendentes a partir, né, desse momento lá que eu fiz com os estudantes na disciplina. Então, naquele momento, aquela pesquisa era só exploratória, né? Era algo que eu queria saber para como eu ia trabalhar esse meu tema de pesquisas, imagens de mulheres e crianças afrodescendentes, como que eu iria fazer para trabalhar esse tema, qual era o contexto que eu queria trabalhar esse tema, né? E aí eu fiz a pergunta final, né? Depois de fazer a problemática, tentar. Aliás, eu fiz uma problemática aí, né? E surgiu algumas perguntas, e essa pergunta é muito importante, né? É uma pergunta que vai para favorecer o problema de pesquisa, né? Que é essa pergunta aqui: será que a abordagem despreocupada não estaria deixando de lado discussões que enriqueceriam a educação brasileira como um corolário de formas de repensar o racismo
e mexer com as trocas culturais da afrodiáspora no Brasil, isso com relação à arte, que eu já havia explicado lá em cima, né? Essa pesquisa dentro do projeto orientada em arte, lá em cima. E aí, o meu problema de pesquisa ficou esse, né? Diante das tentativas reflexivas sobre experiências educativas com arte, afrodescendência e com a imagem da mulher afrodescendente, pretendemos saber que interpretações identitárias de mulheres e crianças afrodescendentes nas artes visuais brasileiras são mobilizadas por professores em formação do curso de licenciatura em artes visuais da UF, né? Então, esse é a minha pergunta de pesquisa, né? Mas qual é o meu objeto de estudo aqui, né? O meu tema de fato, né? Então, eu vou explicar isso aqui, né, o que é meu tema de fato, tá? E eu já vou diretamente no início falando, né, imagem de mulheres e crianças, né, afrodescendentes com fenótipo negro estão presentes na historiografia da arte, né, brasileira, e vou explicando direitinho. Essas imagens, nós acessamos elas, né, então, a gente pega essas imagens, ensina a parte delas, mas muitas vezes não refletimos sobre elas. E eu vou explicando direitinho aqui e fazendo as perguntas, né? O que é ser uma mulher e uma criança afrodescendente? Quais imagens criamos nas nossas, né, cabeças sobre elas? Então, eu vou aí trazendo mais problematizações a partir daquela pergunta-chave. Quer dizer, eu posso fazer isso antes, mas posso fazer depois também da pergunta-chave. Justificar, eu vou ter que justificar. Eu justifiquei como? Eu peguei um sentido de contribuição sociocultural, né? Peguei também uma contribuição epistêmica, epistemológica, né? No sentido mais do conhecimento, da arte como conhecimento, e também uma justificativa como contribuição de cunho pessoal. O que isso iria servir para mim como mulher, como afrodescendente e como professora. Então, isso faz com que o seu projeto tenha uma justificativa, né, para ele. Então, pegando a contribuição sociocultural, né, essa investigação poderá influenciar modos de ver, de interpretar, de agir diante de imagens de mulheres e crianças vinculadas através da arte, né? Então, é uma contribuição sociocultural. A contribuição epistemológica, ela desencadeia formas de pensar uma sociedade neoliberal, capitalista, globalizada. Como eu não precisava explicar o que era capitalista e globalizada no texto, eu fiz um rodapé. Aí eu expliquei aqui nesse rodapé o que era neoliberalismo, capitalismo e globalização, certo? Aí voltando, né? Cadê? Aqui. Enquanto criação moderna, extremamente movedora de ações que empobrece o sentido de uma educação interessada em dilacerar as assimetrias, especialmente aquelas traduzidas imageticamente e estereotipadas, né? E aí eu vou explicando por quê. Então, eu vou dando uma contribuição de conhecimento e uma contribuição de cunho pessoal como mulher afrodescendente professora, que tem atuação também numa comunidade familiar, acadêmica e social. Então, isso tudo vai, né, fortalecendo a justificativa do trabalho. E os objetivos? Bem, o meu objetivo geral, compreender quais as interpretações identitárias os estudantes, ou as professoras ou os professores em formação, que são os estudantes, né, do curso de licenciatura em artes visuais da UF, mobilizam diante de imagens de mulheres e crianças afrodescendentes nas artes visuais brasileiras. Ou seja, quais são as interpretações identitárias que eles mobilizam com relação a essas imagens, né? Os objetivos específicos. Para que eu chegue a entender quais são essas interpretações desses estudantes em formação, como professores em formação, eu preciso
aí ter alguns objetivos específicos. Eu botei 3 aqui, mas eu indico que vocês coloquem só 2, né? Porque metodologicamente você vai ter que trabalhar todos os objetivos. Definir os conceitos, né? Expor os enunciados que os estudantes falaram, organizar esses enunciados para poder entendê-los, né? E aí eu vou definindo esses objetivos. Vou falar aqui qual foi o meu referencial teórico, ou seja, as minhas informações principais, os autores que eu li, né, para fundamentar esse trabalho. E aqui eu vou dizendo citar leis também, né? Citei leis, citei artigos que muitas vezes falaram sobre algo parecido, né? Mas eu digo também que falta muitas produções, há um silenciamento sobre isso. E aí eu faço uma citação direta aqui, né? Fora do texto corrido, ou seja, aqui tem um recuo de 4, né? Daqui para cá. Aqui é 10, né? Ok? E o espaçamento simples, né? Tá aqui simples, tá? E aí vou falando os autores, né? De onde eu tirei cada pensamento. Aqui uma citação direta dentro do texto corrido, né? Desse autor aqui, desse ano, dessa página, e vou fazendo as citações e ao mesmo tempo. E aí a metodologia. Né? A metodologia também você tem que referenciar, porque uma metodologia, ela parte também de algumas leituras suas, né? Então, é a mesma coisa, você pode fazer aqui dentro, explicar, inclusive, depois como é que você vai fazer o passo a passo da sua pesquisa, tá? Então, nesse sentido, vou explicar o que é paradigma emergente dentro da metodologia. As inspirações feministas ajudarão a buscar compreender as identidades. Na primeira vivência, faremos um encontro, aí você vai explicar o que você vai fazer. Aqui eu fui explicando. Né? Na primeira vivência, eu chamei de vivência as oficinas que eu iria fazer. Na primeira vivência, faremos um encontro, instigando a produção de conceitos, né? Depois, procuraremos organizar os conceitos e as imagens. A análise desse material será feita a partir de uma quadrangulação, vou explicar o que é. Então, cada passo desse foi um objetivo trabalhado, né? Aqueles objetivos específicos para eu chegar na interpretação dos estudantes, né? Aqui é meu cronograma de pesquisa, primeiro ano, vou fazer isso, segundo, terceiro, quarto ano, mas aí, no caso, vocês podem trabalhar por meses também, né? Tá? E finalizei com as referências, né? Está aqui todas as minhas referências, tá? Então, aí termina o. Mas tem os anexos, né? Você pode colocar anexos. Lembrando, dentro do texto, a imagem ela tem que aparecer aqui. Acima, você coloca o título da imagem, né? E essas informações aqui. E abaixo da imagem, você coloca a fonte, tá? Aqui foi porque esse documento ficou diferente, o anexo dele. Não era um documento feito por mim. Eu peguei o documento, né, de outros lugares, certo? Se for o apêndice, é um documento feito por você, certo? Ok? Então, a gente finaliza, né, nossa apresentação, e aí vocês têm uma possibilidade de compreender, mas, logicamente, que vocês precisam acessar os documentos lá, os arquivos no SIGA-A, para que vocês possam realmente, né, entender melhor e a partir do projeto de vocês, da temática de vocês, vocês vão entendendo melhor, né, como proceder, certo? Como proceder aí nas regras, tudo bem? Então, boa noite a todos.